Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 36, verso 26. Em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26. Vamos ler o verso 27 também. A restauração de Israel envolve um transplante. E esse transplante se aplica também agora aos gentios. A graça é para judeus e gentios. A lei, no tempo da lei, Israel foi o povo escolhido. Agora a graça está para judeus e gentios. Então aqui a restauração sempre envolve um transplante, à luz da graça. À luz da graça. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Meus queridos irmãos, eu me lembro muito bem quando foi feito o primeiro transplante pelo Dr. Christian Barnard, do Bernard, e foi um espanto, uma admiração. Como é que abria-se um peito, tirava um coração, uma máquina fazia o papel do coração, pegava-se um outro coração e colocava-se no lugar do coração doente. Aí nós estávamos já naquela época vendo aquilo que estava se cumprindo, dito pelo profeta Ezequiel, o profeta Daniel, no capítulo 12, verso 4, quando ele diz que no final dos tempos, Daniel selasse os livros, porque no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E realmente, nos últimos 30 anos, a partir da década de 80 então, a coisa tomou um caminho, principalmente na ciência, em todas as áreas a ciência cresceu, e principalmente na área médica. Começou com esse transplante, aí foi vindo uma evolução, essa evolução de transplantes, sempre positivas, e hoje nós já temos vários tipos de transplantes, graças a Deus, bem-sucedidos, e pessoas levando uma vida normal, com qualidade de vida. O transplante de coração, evidentemente, muita gente na época, quando começou a acontecer isso, perguntava: e agora? A pessoa vai voltar a ser a mesma? Bem, gente, tirava-se o órgão de músculo. O músculo, o coração, era tirado e colocado um outro coração, músculo. Mas a fonte é a alma, é o conjunto de sentimentos que nós temos. A vida está no espírito e a alma é aquele conjunto de sentimentos, de modo que o coração é ilustrado, onde estão os nossos sentimentos, as nossas decisões, as nossas faculdades para agir, decidir, aceitar, rejeitar ou não. Então costuma-se usar muito a palavra coração, mas na realidade, fisicamente falando, o coração é um músculo que trabalha bombeando, e aí nós vamos tendo o exercício da vida. Mas, numa linguagem espiritual, a Bíblia fala o que é um verdadeiro transplante. E um transplante que muda o homem. Quando se tira o coração de um ser humano e coloca um outro coração de um outro ser humano, que fosse morto ou vivo, seja lá como for, vai continuar a mesma pessoa, dando certo o transplante, mas a pessoa continua a mesma, ela não vai mudar, ela não vai ter a personalidade que tinha a outra. A pessoa continua a mesma. Mas aqui no profeta Ezequiel está se falando de um transplante que envolve uma transformação. Sai um coração, entra outro e vem a mudança. E nós vamos analisar isso aqui como o maior transplante de todos os tempos. E o texto fala de um transplante sobrenatural. Sai um coração de pedra,
entra um coração de carne. Esse coração de carne está tipificando uma regeneração espiritual na nova aliança, que é a graça. Então, essa regeneração acontece para judeus e gentios que entendem, compreendem, se arrependem dos seus pecados, entregam a vida ao Messias, Jesus Cristo, enviado de Deus, e aí é uma mudança de vida. Tem que ter. Se não tiver regeneração nessa transformação, então não houve um transplante. Não é só na base de fazer a oração do aceito Jesus. Você faz a oração, olha, confessa, aceita Jesus aqui, diga para a sua, e faz uma oração repetitiva lá, eu aceito Jesus, e fica vivendo depois, querendo impor na consciência, não, eu já orei que aceitei Jesus. Não é só o fato de uma oração, não é só o fato de levantar a mão numa igreja e dizer, aceito Jesus. Não, já disse isso aqui várias vezes. Aceitar, a maioria aceita, mas os que permanecem são aqueles que realmente experimentaram o transplante. Saiu um coração de pedra duro contra Deus e entrou um coração sensível às coisas de Deus. E eu quero analisar isso em dois aspectos. Primeiro, quem é o autor do transplante? É claro, nós sabemos. É Jesus Cristo que opera o transplante. Abram lá comigo em João, Evangelho escrito por João, capítulo 3. Evangelho escrito por João, capítulo 3. Vejam versos 2 e 3. Evangelho escrito por João, capítulo 3, versos 2 e 3. Vamos a partir do verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade, quer dizer, insisto contigo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmão, Jesus realiza o transplante, é nosso Senhor, sem Ele não tem como. Se fizer uma pergunta no meio de uma grande multidão, quem quer ir para o céu? A maioria vai levantar a mão, eu quero ir. E muitos levantam dizendo, não, eu vou porque eu já fiz a oração da aceitação. Aí eu vou porque um dia numa igreja eu levantei minha mão, e até frequento. Mas houve mudança? Houve transformação? Houve realmente a saída de um coração de pedra e entrou um coração sensível, que a Bíblia chama o coração de carne no lugar do coração de pedra? Houve mudança? Se não houve mudança, não adiantou nada fazer a oração da entrega, não adiantou nada levantar a mão, não adianta nada. A vida que vem depois do encontro com Jesus tem que ser diferente. Olha o que ele disse aqui a Nicodemos. Nicodemos, é preciso nascer de novo. E nascer de novo é receber um novo coração. Entendam bem, o transplante que Cristo faz é o seguinte, ele remove um coração depravado. O coração do homem pecador é depravado. Ele tira um coração depravado e coloca um coração cada vez mais preocupado em satisfazer a vontade de um Deus santo. Remove um coração depravado e coloca um coração novo voltado para Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia. Aconteceu já muitas pregações sobre Zaqueu, né? Pregamos Zaqueu, mas olha, tem tantas coisas ali, lições maravilhosas. Em outras palavras, nós podemos dizer, em Lucas capítulo 19, versículos 5 a 8, ali está escrito, Jesus passando por Jericó, naquele homem de pequena estatura, subiu no alto sicômoro para ver Jesus passar.
E Jesus, como conhece o que a gente pensa, Jesus conhece quem quer mais dele, Jesus conhece quem tem fome dele, Jesus conhece quem quer achar o caminho. Então Jesus, sabendo o que Zaqueu estava fazendo lá em cima, que queria ter um encontro com ele, Jesus disse, e eu vou aqui fazer uma paráfrase, com todo respeito à palavra, mas em outras palavras foi isso: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu faço um transplante na tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu faço um transplante na tua casa. E Zaqueu desceu. Jesus foi para a casa de Zaqueu, apresentou-se a Zaqueu, e Zaqueu imediatamente, qual foi o sinal? Aquele ladrão, cobrador de imposto, que afanava, ficava com a parte do dinheiro, não dava para o governo. O que foi que ele disse? Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu roubei. Entendeu? Saiu o coração que roubava, entrou um coração que diz, vou devolver o que eu roubei. Sai um coração magoado, entra um coração que se humilha. Sai um coração irado, entra um coração manso. Sai um coração que tem prazer no pecado mundano, um coração sensual, cheio de lascívia, um coração maligno, perverso, entra um novo coração. Tem que mudar. E Cristo, quando faz as coisas, a palavra de Deus no livro de Atos diz que tudo Ele faz perfeitamente bem. Tudo Ele faz perfeitamente bem. Queridos, se não acontecer isso, é preciso duvidar da salvação. A salvação, ela traz fruto de alguém que realmente tirou um coração depravado e deixou Cristo colocar um coração voltado para as coisas do alto. E eu quero aqui, no Velho Testamento, podemos tirar vários exemplos. Raabe, por exemplo, já pregamos várias vezes sobre essa mulher aqui, né? Raabe saiu do monturo, do lixo, era uma prostituta, mercadejava o corpo. Aquela mulher reconheceu quem era Deus, e quando ela reconheceu quem era Deus, aconteceu um transplante na mesma hora. Na mesma hora, quando os espias falaram para ela, quando viram que ela reconheceu o Deus de Israel como o único Deus Salvador, ela disse, por favor, poupa minha família, meus parentes. Vocês já imaginaram como é que esses parentes deviam tratar ela? Seus irmãos, seus parentes, será que se orgulhavam de ter uma prostituta na família? Mas ela se preocupou com eles. Olha o coração como foi mudando. Não pediu vingança não. Olha, pede a Deus que poupe minha parentela. E os espias disseram, assim será feito. Tua parentela será poupada. Coração velho sai, entra um coração novo. Sai o ódio, entra o amor, a compaixão. E assim foi com o coração de Saulo. Para terminar isso aqui, para entrar no último ponto. Dia 1º de maio, nós tivemos o final do Congresso dos Gideões aqui em Conquista. Foi servido um jantar e naquele jantar convidaram os pastores para estar presente. Irmãos, teve uma parte do jantar que foi dada oportunidade aos Gideões de apresentarem um relatório sobre o que é distribuição, o trabalho deles de distribuição do Novo Testamento estava fazendo. E olha, teve um homem, aquilo me levou às lágrimas. Apresentaram um relatório de um homem chamado Rafael, se não me engano, Pernambuco. Esse homem era um bêbado, mas um bêbado. Mas bêbado mesmo, aquele bêbado que se suja todo, bebe, cai. É o opróbrio, um verdadeiro opróbrio à família. Tanto é que as crianças faziam um pouco dele, e ele mesmo enchia a cara. E um dia, chegando na sua casa, isso sendo contado lá, narrado lá nos Gideões, chegando na sua casa, ele escutou quando as 2 filhas dele disseram para a mãe: mãe, nós temos vergonha do papai,
As nossas colegas lá na classe faz uma zomba dele, faz pouco dele, mamãe, a gente não sabe onde vai meter a cara. E as meninas começaram a chorar com a mãe. Mamãe, a gente não sabe, a gente tem vergonha dele. Procura até sair de perto dele, porque é uma coisa horrível. E ele escutou aquilo. E sabe qual foi a reação dele? Beber mais ainda, para não se lembrar das palavras que ele escutou das filhas. E ele aí começou a fazer o seguinte: não bebia só no boteco, ele arrumou um vasilhame, uma rolha, e levava o vasilhame para o bar. Depois que bebido lá no bar, aí ele dizia lá, enchia aqui o vasilhame, punha a rolha, levava para casa, para não acordar de noite lembrando do que as filhas falaram. E aí de noite, para tirar da cabeça aquilo que as filhas tinham falado, que doeu nele, ele tacava o álcool, para esquecer o que as filhas falaram. E teve um determinado dia, isso contado lá no Congresso dos Gideões. Teve um dia que a rolha caiu no bar, ele encheu lá, foi pegar a rolha para tapar a garrafa, não sei que mau jeito deu, que a rolha caiu para um lado e não achava mais a rolha. E procura a rolha, procura, não achava. Aí ele viu no canto do bar o livrinho, o Novo Testamento dos Gideões. Mas ele já estava alto, pegou aquele livrinho, arrancou as folhas, umas folhas, fez um calhamaço, tampou a garrafa. Fez a rolha, o que eu falei? Não, fez a rolha e tampou a garrafa. E foi para casa. Aí de noite, temos vergonha do papai e mamãe, temos vergonha dele, as nossas colegas fazem pouco dele. Aí ele falou, eu vou beber, mas quando ele tirou aquele chumaço de papel que ele tinha feito lá do Novo Testamento, ele viu que estava escrito. Aí antes de... começou a ler, e vocês sabem a história. Começou a ler, hoje é um homem respeitado, vida mudada, transformada, ganhou o respeito da família, reconquistou as filhas, é um cidadão hoje a serviço do Senhor Jesus Cristo, a serviço de Jesus Cristo, entende? Sai o coração depravado, o coração viciado, o coração imoral, o coração cético, dá lugar a um coração voltado para Jesus Cristo, voltado para as coisas do alto. Vocês aqui que amam Cristo passaram por um transplante. Se não passaram, estão perdidos. Tem que passar. Esse transplante envolve mudança, é um novo coração. Não é possível Cristo operar na minha vida e eu continuo o mesmo, não é. É religião pura, é farisaísmo. Não há transplante sem Jesus. Somente Ele tem o poder de operar o verdadeiro transplante. E nós estamos numa época que o diabo está jogando muito cajado no chão e transformando eles em serpentes também. Estamos na época em que Paulo falou, não é de se admirar, porque Satanás se transforma em anjo de luz. E o diabo imita a Deus, ele é imitativo. E ele está enganando muita gente através de religiões, através de manifestações místicas, vai enganando, milagres. Mas o verdadeiro milagre é um coração transformado, que crê e tem convicção que o dia que morrer está salvo pelo sangue de Cristo. Esse é o coração transformado, o coração transplantado. E finalmente, irmãos, terminando, Ezequiel ainda, voltando lá para o texto, Ezequiel capítulo 36. Dar-vos-ei um coração novo. Se o coração novo, a vida tem que ser nova. Se o coração é novo, a vida tem que ser mudada. E porei dentro de vós um espírito novo. Um espírito novo, uma vida nova. Uma vida nova. Uma transformação de mente. Tirarei da vossa carne esse coração de pedra
e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Ô meu irmão, olha aqui, ó, esse corpinho, né, o seu corpo. Sabe o que a Bíblia fala desse seu corpo? Sabe o que a Bíblia fala desse seu corpo aí que você está aí agora? Ó, seu corpo. Uns já mais velhinhos, outros mais novinhos, uns mais fortinhos, outros mais magrinhos, mas aí seu corpo, olha para o seu corpo aí. Sabe como é que a Bíblia chama esse corpinho aqui, esse corpinho aqui? Sabe como é que a Bíblia chama isso? Do quê? O templo do Espírito Santo. Isso aqui é templo do Espírito Santo. Para pensar nisso. Aquele espírito mundano sai. Tem que dar lugar ao Espírito de Deus. Mundano é tudo aquilo que é do mundo, já diz tudo. É que é do mundo, é o lixo do mundo. Como é que eu dou meu coração para ser transplantado, tirar o de pedra, colocar o de carne e vou viver mundanamente? Não dá. Não é esse o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é transformação. Ele mesmo, Paulo, disse que ele estando na vida de uma pessoa, as coisas se fazem novas, as velhas se passam e tudo se torna novo. Então, queridos, geração de coração transplantado é uma geração de uma nova vida, um novo espírito, uma nova natureza. Isso significa resultado de regeneração. Isso é o resultado da real regeneração. E a regeneração produz prazer no Senhor. Salmo 1. Vocês têm prazer nas coisas de Deus? Eu, irmão, eu sei que é uma luta. A Bíblia fala que nós temos uma luta e temos que ter prazer nessa luta. Mas o prazer em alimentar o espírito para que a carne seja derrotada. É uma luta. É aquele prazer bendito de alimentar o espírito para derrotar a carne. Porque se nós não alimentarmos o espírito, a carne derrota. A carne nos derruba. Nós vamos enchendo a nossa mente com a putrefação do mundo. E quando se ajunta muito lixo e não se limpa o ambiente, o que acontece? Cheira mal. Mas nós não fomos chamados para cheirar mal. Nós fomos chamados para termos o bom perfume de quem? De Cristo. Nós fomos chamados para tirar o lixo fora e exalarmos o bom perfume de Cristo. Não o perfume do diabo, o perfume do mundo. Olha como é que está esse mundo aí. Está tudo morto em delito e pecado, naufragado. Uma geração, uma juventude imersa debaixo de droga, debaixo de heroína, cocaína, maconha. E esse que é mais comum aí, o crack que está matando, solapando. Olha a jovem, a nossa juventude, se arrebentando nos prazeres da carne. O mundo violento, filhos crescendo sem saber quem é pai, famílias destruídas. É o coração de pedra. É o coração de pedra. Onde a regeneração? Só Cristo dá regeneração, através daqueles que se entregam para o transplante. Ele tira um coração velho, depravado, e coloca um coração novo. Os que experimentaram uma mudança de vida aqui entendem o que eu estou falando. Olha quem vocês eram no passado e vejam quem vocês são hoje. Transplantados. A nova vida de um transplantado, a regeneração produz o deleite do Senhor e o viver para o seu inteiro agrado. Colossenses 1, verso 10, Paulo disse: vivei de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Olha só, o coração depravado dá lugar a um coração de carne, sensível, voltado para Deus, que tem prazer de viver de modo digno do Senhor e para o agrado do Eterno. É isso aí que é o milagre. Mundo imerso na maldade e na violência,
porque não dá o coração não, quer ficar com esse coração maldoso, esse coração depravado, maligno, dominado por Satanás. Prazer nas coisas do Senhor. Eu vou terminar contando um testemunho do pastor Aelso. O Aelso, a Dene, eles estão hoje... O Aelso está pastoreando Anagé. O Aelso é pastor de Anagé. Até quarta-feira a esposa dele estava aqui. Veio à cidade e veio visitar a igreja dele. O Aelso tinha um prazer quando o coração dele era de pedra. Sabe qual era o prazer do Aelso? Principalmente nessa época de São João. Além daquelas coisas mundanas, mas ele tinha uma coisa que era o prazer dele. Ele chegava aqui ali aquele bairro da igreja do Cadija, é o Patagônia. Ali tem a igreja Batista Boas Novas. O Aelso, coração de pedra, sabe o que ele fazia? Comprava umas bombas, deixava começar o culto, essas bombinhas de festa junina. Aí ele ia sorrateiramente. Naquele tempo a iluminação não era nada boa, ele ficava no escurinho, a janela da igreja estava aberta, aí o pastor ia começar a pregar, o Aelso pegava a bomba e... Aquele pastor Ezequias, coitadinho, como sofreu, e jogava a bomba lá na hora do culto, as bombas estouravam e ele saía rindo. Joguei bomba lá na igreja dos crentes, se reunia com a patota lá, olha, joguei umas 3 bombas lá na igreja dos crentes. Coração de pedra, maligno, voltado contra Deus. Mas um dia Jesus bateu no coração dele. Filho meu, dá-me teu coração. Aí o Aelso falou, Jesus, faz o transplante. Mudou de vida. Se tornou um amigão do pastor Ezequias, e hoje é um pastor, foi consagrado aqui por essa igreja. Olha, são tantos exemplos, irmãos, só porque eu só estou contando aqui, que é bem pertinho nosso, bem familiar, é pastor da igreja hoje lá de Anagé. O homem jogava bomba dentro da igreja. Agora, está lá a serviço do Senhor, é o perseguidor, tira o coração fora do perseguidor, o perseguidor se torna o quê? Perseguido. Ele já disse para mim, eu já paguei quase tudo que eu devia ao pastor Ezequias. Mas irmãos, é uma bênção, sai o coração de pedra, entra o coração de carne, muda tudo. Tem que ter mudança. Essa mudança envolve uma vida mais santa, a certeza da salvação, a alegria da salvação, a certeza de que quando deixar esse mundo, nós sabemos para onde vamos, porque será ali o lugar daqueles de coração transplantados que viverão eternamente contemplando a glória do Cordeiro de Deus, a glória do Cordeiro de Deus. Bendito seja o seu santo nome. A vida do homem de coração novo, a vida do homem de um coração novo, preste atenção nisso, é uma referência que o céu existe. A vida de um homem que tem um coração novo transplantado é uma referência de que o céu é real. Que o céu é real. E termino, irmãos, dizendo, sem transplante, não acontecendo o transplante, o pecador nasce uma vez e morre 2 vezes. Sem transplante, o pecador nasce uma vez e vai morrer 2. A morte física e depois a morte eterna. Separado de Deus eternamente no inferno. Perdido. Agora entende o que é justiça? Tem que ter um lugar para quem tem o coração transplantado e um lugar para quem não tem coração, que não deixou Jesus transplantar o coração. Então vai viver separado dele. Não deu o coração para ele, é questão de justiça. É questão de justiça. E Deus é justo, porque seu Filho foi crucificado no nosso lugar, para que esse processo da graça se realizasse no coração dos homens. Mas aquela turba
aquela turba gritava: não queremos que ele reine sobre nós. E é o grito da multidão de hoje, é a mesma coisa: não queremos que ele reine sobre nós, ficamos com o nosso coração de pedra. Pois tem que ir para o inferno mesmo, com coração de pedra. Porém, a vida daqueles que têm o coração transplantado, qual é o fim deles? Eles nascem duas vezes e morrem uma vez só. Entendeu? A morte eterna não é ficar eternamente sumindo no pó, desapareceu, acabou. Não. A morte eterna significa uma eterna vida numa eternidade sem Deus, num lugar onde não haverá um pingo d'água, é o que diz a Bíblia. Não haverá uma gota d'água, não haverá um vestígio de Deus nesse lugar que a Bíblia chama de inferno. Quando eu vejo essas calamidades, o povo logo diz: ai meu Deus, esse mundo aqui, o inferno é aqui. Não é não, olha aqui. Como é que o inferno é aqui? Você tem um copo d'água para beber. Como é que o inferno é aqui quando você vê esse céu estrelado, os pássaros? Não, não é não, o inferno é um lugar onde não haverá uma gota disso aqui, ó. Pare para pensar. Um lugar de tormento que a Bíblia fala, mas os de coração transplantado nascem duas vezes e morrem uma vez só. A morte física só. Não vão experimentar a morte eterna, vão experimentar a vida eterna com o nosso Senhor lá nos altos. Olha que coisa linda, terá a vida eterna com Jesus e com aqueles que tomaram a mais linda e sublimada decisão da vida. Jesus, tira o meu coração de pedra e dá-me um novo coração, e Ele o fará. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmão, nós vamos apenas fazer um pequeno apelo. Peço que os irmãos estejam orando, cabeças curvadas. Se há aqui alguém nessa noite que entendeu a palavra e hoje gostaria de entregar o seu coração a Jesus, se você entendeu: Jesus, eu quero ser transplantado, muda o meu coração, eu entrego a minha vida a Ti, meu Pai, me arrependo dos meus pecados, eu quero um novo coração, uma nova vida. E é Ele mesmo quem diz: filho meu, dá-me teu coração. Você vai dar? Dá o seu coração a Ele? Se alguém entendeu a mensagem e nesta noite entende que é um pecador e que Jesus precisa fazer um transplante no seu coração, se é isso que você quer, faça um sinal com a mão, rapidinho, onde você estiver. Nós vamos agradecer a Deus a sua decisão. Há aqui alguém? Levante a sua mão. Há aqui alguém? Lá na galeria, aqui embaixo. Há alguém? A igreja está orando. Há aqui alguém? Levante a sua mão, rapidinho, nós vamos agradecer a Deus a sua decisão. Se há aqui alguém, pode ser que todos que estejam aqui são crentes em Cristo, vieram nos visitar, são crentes. Pode ser que haja alguém aqui que ainda não tem certeza da salvação e hoje gostaria de entregar o seu coração a Cristo. Há aqui alguém? Levante a sua mão. Se você está afastado de alguma igreja e nessa noite gostaria de se reconciliar com Deus e com a igreja, onde você estiver, se você quer voltar para o aprisco hoje, levante a sua mão. Pai, nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui desde a manhã, a escola de instrução bíblica, o culto tão desafiante da manhã, agora o culto da noite. Senhor, nós te agradecemos. Não merecíamos, mas a graça de Cristo nos alcançou. E te louvamos pela transformação que Ele fez em nossas vidas. Maus, imperfeitos, pecadores, réus de juízo, mas pelo sangue que Cristo derramou por nós e pelo coração novo que nos é dado, sabemos, ó Pai, que o nosso nome foi escrito no livro da vida, pelo sangue que o Teu Filho derramou na cruz do Calvário. Ó Pai, se alguém ouviu a palavra aqui, foi tocado por uma questão de inibição,
não se manifestou. Fala a esse coração, Senhor, incomoda estas vidas, para que entendam que sem esse transplante ninguém verá a glória do Senhor, ninguém entrará no céu. Nós oramos e te agradecemos por tudo. Oramos também por esse pedido que veio em favor da irmã Adelita, esse esposo que pede orações pela sua esposa. Que o Senhor abençoe e ajude a recuperação da sua saúde e dos demais irmãos enfermos. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Terminando o piano de ser tocado, o culto está encerrado, cantina nossa está funcionando e vamos nos confraternizar na área do templo.